chegou a hora de ouvir o doutor ICMS. Eu acho que ninguém conhece melhor ICMS do que o Clóvis Panzarini. Alguém tem? Alguém? Continua espalhando. Pois é, o professor Clóvis Panzarini foi um administrador tributário da Fazenda aqui de São Paulo e passou anos estudando o tema, vivendo com ele, dormindo com ele. Muito obrigado. Boa tarde a todos, senhor presidente da mesa, Celso Ming. Quero agradecer o Bernardo Api, o Eurico, pelo honroso convite de participar desse debate e cumprimentar os dois proponentes de reforma tributária que com competência, denudo, persistência, defendem cada um a sua proposta. O Bernardo Api e meu amigo de 4 décadas, o Rauli. E há muito tempo nós militamos nessa área. Bom, eu acho que faz 3 ou 4 décadas que participo do debate de reforma tributária. Na verdade, nenhum imposto atende simultaneamente e com a mesma intensidade aqueles 4 princípios básicos que deve atender o sistema tributário, que é neutralidade, isonomia, transparência, etc. A escolha do modelo vai depender do peso que a sociedade vai dar para cada um desses impostos. A sociedade quer mais simplicidade ou quer mais neutralidade? Eu me lembro que, no ido dos anos 90, existiam 3 correntes básicas que permeavam o debate tributário. A corrente do imposto único, defendida pelo economista Marcos Sintra, que imaginava um único imposto cobrado na boca do caixa que substituiria a carga tributária do país. Esse imposto teria que arrecadar a carga tributária, algo como 2 trilhões de reais por ano. Era um imposto extremamente simples, era o mais simples que se possa imaginar. Só que ele passava longe de atender os outros princípios da neutralidade, da isonomia e da transparência. Tinha uma outra corrente, era a corrente do deputado Ponte, lá do Rio Grande do Sul, que defendia substituir toda a tributação do consumo, mais do que isso, toda a carga tributária do país, por 6 impostos monofásicos incidentes sobre as 6 bases mais nobres do sistema produtivo, que é energia elétrica, comunicação, combustíveis, bebida, fumo e automóveis. Tributava-se monofasicamente na saída da fábrica esses 6 setores e esquecia o resto. Dizia o proponente: não vai precisar mais fiscalização, bota-se contadores físicos nas linhas de produção e o secretário da Fazenda do seu gabinete fica acompanhando 6 reloginhos e acompanhando online a arrecadação tributária com esse sistema insonegável. Também extremamente simples, mas passava longe de atender a esses 4 princípios que devem nortear o sistema tributário. Agora, o Rauli foi beber nas 3 fontes. Aliás, a terceira fonte é a tradicional, defendida pela academia, pela literatura e pelos economistas, que propugnava a implantação de um IVA amplo, simples, exatamente igual ao IVA proposto pelo Bernardo Api, pelo CECIF. Esse imposto atende praticamente a todos os preceitos que devem nortear, nem tanto o preceito da simplicidade, mas não se pode ganhar todas. A proposta ele é neutro, é transparente, é isonômico, mas nem tão simples. Mas, de qualquer forma, é a proposta que está sendo feita, que é a proposta do Bernardo Api. Eu nem vou, acho que não preciso falar muito sobre ela, pelo CECIF. Desculpa os demais membros do CECIF. Até porque já foi falado tudo sobre ela. Eu acho que a grande sacada da proposta do CECIF é a transição, é o phase-in e phase-out. Faz um phase-in bem devagar com o sistema novo e o phase-out com o sistema velho. Como eu digo, a teoria do Zeca Pagodinho. Vai devagar, devagarinho. Quando se percebe, joga-se fora o sistema velho e tem-se o sistema novo. A proposta do Rauli é um pouco mais complicada. Eu vou fazer algumas considerações, e não entenda como crítica, mas como contribuição para
para reflexão sua. As duas propostas, elas criam impostos, extinguem impostos e fazem migração de bases tributárias de um para outro nível de governo. Eu vou, se alguém puder colocar o segundo slide. O primeiro slide. Tá certo. Eu procurei verificar que bases tributárias nós estamos transferindo e o que significa essas bases tributárias. Eu peguei a matriz de insumo-produto do IBGE de 2010, transpus para 2016 com a variação nominal do PIB. Assim, primeiro, eu tenho uma moeda mais amigável à nossa percepção e posso comparar com a última arrecadação tributária disponível, que é a de 2016. Então, nós podemos ver nesse quadro o seguinte. Primeiro, eu vou falar da proposta do API, que eu acho que é mais simples. A proposta do API mantém o IVA amplo, aliás, transforma o IVA restrito em IVA amplo, transferindo as bases do ISS para o IVA, colocando para o guarda-chuva do IVA. Existe um fetiche nessa história de tributar serviços, porque diz que o serviço cada vez mais participa cada vez mais fortemente do PIB, então é uma fonte importante de arrecadação. Também acho que mas nem tanto assim. Temos que olhar com mais cuidado que tipo de base nós estamos transferindo. Primeiro, porque a base nobre dos serviços, de alguma forma, já está tributada pelo ICMS. Quando eu falo em publicidade, propaganda, auditoria, processamento de dados, todas essas bases de serviços intermediários, elas são insumos não tributados do ICMS e, portanto, elas são tributadas pelo ICMS. Quando eu trago essas bases para o guarda-chuva do IVA, eu vou cobrar, sim, 18% do ICMS sobre agente de publicidade e vou devolver cada centavo para a Ambev. Isso dá zero de arrecadação do ponto de vista arrecadatório. O que não quer dizer que nós não devemos transferir. O IVA amplo, ele resolve o problema, todos os problemas de fronteira, de definição, essa insegurança jurídica toda. Mas não pense em grandes arrecadações. Quando eu tiro os serviços intermediários, que eu posso ver aqui na matriz, que significa... O serviço total dá 3 trilhões, 2.980. Os intermediários é metade, 1.488, exatamente metade. Sobra a demanda final de 1.500, 1.496, dos quais 761 é investimento. O que é isso? É construção civil. Isso aqui também vai dar muito pouca arrecadação se não der prejuízo, porque quando eu trago a construção civil para o guarda-chuva do IVA, tudo aquilo que hoje eu tributo, e de forma acumulativa, sobre materiais de construção tributados a 18%, eu devolvo, sou obrigado a devolver, essa é a lógica do IVA, para a construtora. E quando eu penso que estamos defendendo uma alíquota única, também acho meio complicado imaginar que nós vamos conseguir tributar a construção civil com 18%, digamos, que é a alíquota que incide sobre os insumos da construção civil, que hoje significa receita para o Estado. Certamente, e tem um outro problema, se a alíquota da construção civil for substancialmente inferior à dos seus insumos, essa transferência é gravosa para o orçamento dos Estados. Mas, no modelo do API, não tem nenhum problema, porque o Estado não está perdendo base, ele está ganhando base. Se é verdade que vai dar pouca arrecadação, não vai dar uma arrecadação tão forte, mas vai dar algum ganho. Só que, quando eu tiro os serviços intermediários e tiro construção civil, que é uma parte importante, sobra o resto. E o resto, hoje, é tributado com uma alíquota muito baixa pelos municípios, de 5% para baixo. O que eu estou falando é em escola privada, saúde, educação, cultura, transporte urbano, intermediários financeiros, isso aí dá para tributar bem. Mas o resto, é ilusão achar que a gente vai colocar sobre esses segmentos a mesma alíquota que vamos colocar sobre o uísque. Não vai. Ainda que, eu concordo com você, conceitualmente, não poderia ser diferente. Mas, politicamente, não vai dar. Eu não vou conseguir tributar o Hospital Samaritano com a mesma alíquota que eu tributo
a fábrica de bebidas. Não vai dar certo, não rola. Mas isso não tem nenhum problema, viu, Bernardo? Porque é uma soma de base. É uma soma de... Os estados não vão ganhar tanto com essa migração de base, mas vão ganhar alguma coisa, né? Dito isso, eu vou passar agora para a proposta do Raul. E a proposta do Raul tem um pouco mais de problema, porque é verdade que ela transfere os serviços do ISS, a base do ISS para os estados, que dá pouca arrecadação, mas dá. Mas transfere a base mais nobre dos estados para a União. Os estados vão trocar, nessa tabela, nessa planilha, a gente vê, os estados vão perder, imaginando que os estados tributam apenas o consumo, vão perder uma base de 735 trilhões, que é a base de combustíveis, veículos, automotores, telecomunicações, etc., e vão ganhar, na melhor das hipóteses, uma base... Aliás, é muito parecida a base que ele ganha. Só que a base que ele perde hoje é a base nobre, tributada entre 20% a 30%, 25%, que todas essas bases são tributadas por dentro, significa 33% por fora. Essas bases, que respondem por quase metade da arrecadação estadual, vai para a União hoje. Vai para a União. E vai ganhar as bases do Hospital Samaritano e do Colégio São Luís, tributada hoje a 4% ou 5%. O que vai acontecer? A conta não fecha. Na planilha de Excel fecha, é só colocar o número que eu quero, faço uma hipótese e fecha tudo. Mas o mundo real é esse. E aí, olhando um pouco nos impostos da União, aí eu passo para a segunda tabela, se alguém puder. O que a União vai ganhar, o que ela vai perder? A União vai perder imposto e ganhar base. Os impostos que serão extintos somaram, no ano passado, 362 bilhões de reais. E os estados vão ganhar, e a União vai ganhar aquela base hoje, na competência dos estados, de 735 bilhões de reais. Isso na hipótese de tributar só os bens de consumo, ou seja, energia elétrica residencial, bebida, fumo. Eu não sei muito bem como é que vai tributar outros veículos só consumo, porque um automóvel necessariamente não é consumo. Toda a frota de uma locadora é um investimento. Toda a frota de transporte é investimento, é bem de capital. Então, quando eu trago para esse conceito de excise bens que não são inequivocamente de consumo, eu estou trazendo cumulatividade. Esses impostos monofásicos, eles são usados mundo afora em setores que produzem inequivocamente bens de consumo. O exemplo clássico é bebida e cigarro. Ninguém vai transformar cigarro em bicicleta. Cigarro é bem de consumo, acabou. Agora, quando eu entro em insumos básicos, como combustíveis, comunicação, energia elétrica, e mesmo autoveículos, que pode ser caminhões, automóveis, de frotas, eu estou falando ou em bens intermediários ou em bens de capital. E aí eu começo a entrar em contradição com as minhas premissas iniciais do modelo. Eu quero um imposto não cumulativo, mas eu vou tributar insumos básicos que vão gerar cumulatividade. Então, esse modelo do Raul, que cria dois enormes impostos sobre o setor produtivo, que não se comunicam. Mas o setor produtivo se comunica permanentemente. Então, eu vou ter uma cumulatividade cruzada que seguramente vai ser muito, mas muito maior que a cumulatividade que eu tenho hoje. Eu vou perder a cumulatividade de 59 bilhões de ISS, isso é ótimo, mas eu vou ganhar uma cumulatividade imensa aqui, cruzada, porque a chapa de aço que vai ser tributada pelo ISS e que vai virar um automóvel vai significar cumulatividade no setor de autoveículos. Porque
o IVA da chapa de aço, ou do plástico, ou do couro, tudo aquilo que vai compor o automóvel, para dar esse exemplo, ou do alumínio que vai virar latinha de cerveja, é um custo tributário que morre no meio da cadeia. O imposto que morre no meio da cadeia não tem outra definição a não ser cumulatividade. Então, da mesma forma, o automóvel que vai... os insumos básicos que vão ser usados pelo aquele segmento do PIB sujeito ao imposto, ao IVA, é outra cumulatividade. Eu tenho cumulatividade cruzada aí na história. Então, nessa simulação que eu fiz aí, é claro que aqui tem uma margem de erro que eu não consigo avaliar porque eu estou trabalhando em cima de dados básicos da matriz insumo-produto. Mas dá para imaginar a magnitude do problema. Se eu conseguir tributar só os bens de consumo pelo seletivo, e eu não consigo separar isso no automóvel quando sai da fábrica, eu não sei se ele vai ser bem de capital ou se vai ser bem de consumo, mas supondo que eu consiga, eu precisaria, para repor aquela arrecadação, uma alíquota de 49%. É muito mais provável que vai se tributar o valor bruto da produção, que é tudo que sai desses 6 setores, da fábrica desses 6 setores, vai receber um IVA. E aí, a alíquota cai para 17%, 18%. É uma alíquota bem amigável. Só que as transações interestaduais, que vão somar 1 trilhão, vão receber 18% de imposto. Essas transações interestaduais se chamam cumulatividade. Intersetoriais, não interestaduais. Eu falei... Desculpa, interestaduais, óbvio. Não, intersetoriais, óbvio. Tá? Então, ou eu crio uma cumulatividade aqui de quase 200 bilhões, ou tributando com uma alíquota razoável, ou tem que botar uma alíquota de 50% para repor a arrecadação que está sendo perdida pelo novo imposto. Aí eu tenho alguns problemas. Se uma das razões, talvez uma das principais, é buscar neutralidade, isonomia, buscar competitividade do setor produtivo, quando eu crio 2 impostos que são cumulativos, têm cumulatividade cruzada, eu vou aumentar e muito a cumulatividade de hoje. Porque esses 2 impostos incidem sobre base que permanentemente se relacionam e os impostos em cima dessas bases, eles não falam entre si. Um da cumulatividade no outro. Então, viu, Raul, eu acho que, primeira coisa, se mantiver esses seletivos, a minha sugestão é que se mantenha só sobre aquelas mercadorias inequivocamente consumo. Qualquer outra coisa vai contradiz o princípio que você colocou no começo. E a parte do ICMS, eu não sei como é que eu vou evitar acumulatividade, como é que eu vou tributar o alumínio, e esse alumínio vai virar latinha de cerveja, aí eu vou tributar a cerveja. Se eu exportar essa cerveja, ela vai estar contaminada com o IVA, né? De forma muito mais grave, muito mais gravosa do que é hoje por conta do ISS, que incide sobre serviços intermediários, e da COFINS, que é acumulativa também. Então, Raul, eu acho que a ideia sua é ótima, quer dizer, criar um seletivo para a União e um IVA para os estados. Só que esse IVA que você criou é muito mais restrito do que o IVA do que o ICMS. O ICMS incide sobre tudo menos serviços. Esse aqui incide sobre tudo serviços menos as bases mais nobres do ICMS, que gera quase 50% do orçamento dos estados. São esses detalhes não tão insignificantes que eu acho que tem que ser levado em consideração se nós quisermos fazer um modelo que atenda a todos esses princípios que nós nos propomos no início e depois começamos a fazer um bordado que leva a efeitos contrários.
Mas, para terminar, cumprimento o Rauli e a CECIF por essas propostas que só enriquecem o debate tributário. Tem problema, sim, mas eu acho que é com debates como esse que a gente vai aperfeiçoando. A gente vai eliminando os problemas, porque o sistema tributário é complicado. O doutor Alcides Jorge Costa, de saudosa memória, dizia IVA, esse imposto complicado e desconhecido. E, realmente, ele tem sutilezas que, às vezes, passam despercebidas por aqueles que não estão envolvidos no dia a dia. Como essa história, vou transferir a construção civil para os estados, eles vão rachar de ganhar dinheiro. Se eu não botar em cima da minha casa, da minha vida, mesmo a alíquota do material de construção, vai perder dinheiro e não ganhar dinheiro. Mas o IVA vai ficar mais limpo. Então, para terminar, eu acho que, se a proposta do Rauli pudesse se aproximar um pouco mais da proposta da CECIF, que eu não vejo nenhum defeito, a não ser, talvez, a ilusão de que a base do serviço para o Estado vai fazer os rachar de ganho. Não vai, mas alguma coisinha vai ganhar, mas quase nada. Enfim, essas são minhas palavras. Obrigado.